Quer uma dica? Não fica visitando seu vizinho todo dia. Uma hora ele se cansa e pode até ficar com raiva de você. Você sabia que às vezes é melhor você morar num deserto do que com uma mulher que é implicante e amargurada? A esposa que é briguenta, ela é como uma goteira constante num dia chuvoso e triste. Tudo isso você encontra no livro de Provérbios. Meu nome é Joaldo, eu sou líder de clã do clã Real Parque 1, na região vermelha, e também faço parte da equipe técnica do Ministério Burn Music da nossa igreja. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse livro, o livro de Provérbios. A propósito, só comentando sobre esses últimos provérbios que eu disse sobre a mulher, acredito que ele também se aplica a qualquer pessoa, né? Quem aqui gostaria de conviver com uma pessoa briguenta e amargurada, né? Deve ser muito ruim. Então, só para a gente não causar aí nenhum conflito, serve para todo mundo, não é verdade? Então vamos falar um pouquinho sobre o livro de Provérbios, também conhecido como Provérbios de Salomão. Né? Ele é o 24º livro da Bíblia, ele faz parte dos livros poéticos, então ele está ali junto, né, com Jó, Salmos, Eclesiastes, Cânticos. Então, Provérbios também faz parte aí dos livros poéticos. E logo no primeiro versículo, no primeiro capítulo ali de Provérbios, nós temos a indicação de quem escreveu esse livro. Né? Sabemos que todos conhecem como Provérbios de Salomão, mas ao decorrer da leitura do livro, podemos perceber que existem também outros autores. Então, não são apenas provérbios de Salomão, nós temos também outros autores neste livro. Então, quem são esses outros autores? Se a gente avançar um pouquinho ali no capítulo 30, nós vamos ter os ditos, né, os ditados de Agur, e no capítulo 31, os ditados do rei Lemuel. Né? E ambos são personagens desconhecidos. Nós não temos ali com clareza, né, com certeza, e quem eram esses sábios, né, essas pessoas. Então, alguns estudiosos ali vão dizer que Agur era provavelmente um funcionário da corte, né, alguém, um oficial da corte ali do reinado. Temos o rei Lemuel, alguns vão dizer que ele nem era israelita, né, por conta das grafias aramaicas ali que foram encontradas. Então, além do rei Salomão, nós temos esses dois outros autores ali que também são identificados no livro de Provérbios, mas todos nós conhecemos como Provérbios de Salomão, porque a maioria deles, né, foram ali escritos por Salomão. E aproveitando, né, falando sobre Salomão especificamente, nós sabemos ali, conhecemos a história, né, e foi um pedido de Salomão a Deus, né, quando o Senhor apareceu em sonho, né, para Salomão, o Senhor disse a ele, disse a ele para pedir o que ele quisesse. Né? Se você lá em primeira Reis, lá no capítulo 3, vou até ler aqui para a gente o capítulo 3, no versículo 5, em Gibeão o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite e lhe disse, peça-me o que quiser e eu lhe darei. E aí lá no versículo 9, Salomão pede a Deus, dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso, Deus lhe disse, já que você pediu isso e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte,
dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. E eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Então ali a gente já pode notar que pelo pedido de Salomão, ele já tinha sabedoria, né? Então ele adquiriu mais sabedoria porque ele fez o pedido correto, né? Ele poderia ter pedido riquezas, né? Vida longa, que todos os inimigos dele fossem derrotados, mas ele pediu sabedoria. Então aí nós já temos um primeiro ensinamento, né? Que nós devemos buscar a sabedoria. E assim é o livro de Provérbios, né? Um incentivo, né? A gente, quando lê o livro de Provérbios, nós conseguimos ali entender que precisamos buscar no temor do Senhor a sabedoria que vem dele. Né? Então, nós aí temos os três autores desse livro e o período, né, que ele foi escrito. Então foi provavelmente ali durante o reinado mesmo, né, de Salomão, mais ou menos ali em 900, Salomão reinou entre 950 e 930, 970 a 930 a.C. Então provavelmente ali no período ali de 900 antes de Cristo foi quando foi ali compilado, né, esses provérbios. Okay? Então, quando nós lemos o livro de Provérbios, nós precisamos ter em mente que não são apenas ditos populares, né? Como temos vários ditados, né? Mas precisamos ter isso bem claro, de que a leitura do livro de Provérbios nós devemos encarar como um processo de adquirir conhecimento que veio do próprio Deus, né? Assim como toda a Bíblia. Mas essa busca pela sabedoria, aqui nós, quando lemos Provérbios, nós vamos poder aplicar esses conselhos, né? Aplicar esses ensinamentos no nosso dia a dia. Então, Provérbios ele é uma literatura de sabedoria, né? Então, assim como Eclesiastes, né? O livro de Jó, alguns dos Salmos também. Então, podemos dizer que ele é uma literatura de sabedoria, né? Onde nós vamos encontrar ali instruções, né? Destinadas ali a transmitir a compreensão de como são as coisas, né? De como o mundo funciona, de como a nossa vida funciona. Né? Ali nós vamos ter ensinamentos, né, sobre relacionamento, sobre como evitar as armadilhas da vida, como ter uma vida satisfatória, uma vida bem sucedida, né, uma vida justa. Então, esse tipo de sabedoria é muito importante, né, para o nosso dia a dia. Muito importante na nossa convivência com os nossos amigos, nos negócios, no emprego, na escola, né, no relacionamento familiar. Então vamos encontrar ali muita sabedoria. Então ali o esboço e a estrutura do livro de Provérbios, né, após ali a primeira sessão introdutória, que são dos capítulos de 1 a 9, onde nós vamos ter ali enfatizando a importância de aprender a sabedoria. Né? E depois dos capítulos 10 ao capítulo 31, nós vamos ter ali, principalmente ali, frases curtas, né, e concisas, com declarações ali que são destinadas a ensinar princípios da sabedoria bíblica, né? Então são ensinamentos ali rápidos e diretos, né? Sem muita enrolação, né? Para que a pessoa não precise ficar pensando muito para compreender aquilo. Já são ensinamentos muito claros e diretos, assim e assado e ponto final, né? Então já para ficar simples o entendimento, né? Conselhos aí diretamente pro nosso dia a dia. E nós precisamos tomar também alguns cuidados quanto à interpretação do livro de Provérbios, né? Porque encontramos ali em alguns versículos que de repente algumas pessoas podem tomar aquilo como uma promessa, como algo absoluto, né? Se você fizer isso, vai acontecer isso, né? Então a gente precisa tomar um pouco
de cuidado com essa interpretação, né? Como, por exemplo, se a gente olhar lá no capítulo 22, versículo 6, ensina a criança no caminho que deve andar. Muito conhecido, né? Esse provérbio. Ensina a criança no caminho que deve andar e quando envelhecer, não se desviará dele. Né? Então, isso não é uma promessa absoluta, né? Diferente lá do mandamento com promessa, né? Honra o teu pai, a sua mãe, para que se prolongue os seus dias. Aqui nós sabemos que mesmo quando ensinamos ali os nossos filhos, né? Pode acontecer, né? Deles se desviarem dos caminhos, né? Mas nós precisamos ali realmente nos dedicar a esse ensino, né? A seguir esse conselho aqui de sabedoria, né? Ensinar a criança no caminho que deve andar, né? E quando envelhecer, não se desviará dele. Né? Então, provavelmente mesmo quando a criança envelhecer, ela vai se lembrar desses ensinamentos. Então, falando ainda um pouquinho mais sobre essa estrutura, né, do livro, do esboço dele, eu gostaria só de resumir rapidamente os capítulos, né? O que se trata cada capítulo ali, do que se trata cada capítulo do livro de Provérbios. Então, no capítulo 1, nós vamos ter ali o objetivo das palavras de sabedoria. No capítulo 2, né, a busca pela sabedoria. Capítulo 3, a felicidade dos sábios, né? A felicidade de quem adquire esse tipo de sabedoria. No capítulo 4, como guardar o seu coração. No 5, a recomendação à fidelidade conjugal. No 6, as 7 práticas que Deus abomina. No capítulo 7, o perfil da mulher adúltera. No capítulo 8, o convite da sabedoria. 9, a construção da sabedoria. Capítulo 10, as bênçãos que enriquece. No capítulo 11, a felicidade dos justos. No capítulo 12, o paralelo entre o bem e o mal. No capítulo 13, as escolhas dos justos. 14, a sabedoria e a tolice. No capítulo 15, o cuidado com as palavras. 16, a soberania de Deus. No 17, a falsidade e opressão reprovadas. No capítulo 18, a sabedoria e a tolice, novamente. No 19, melhor é a integridade do que a tolice. No capítulo 20, as conclusões da sabedoria. No 21, o coração do rei nas mãos do Senhor. No 22, a boa reputação é melhor que as riquezas. No 23, as advertências contra o descontrole. No 24, os benefícios da sabedoria. No 25 também. No 26, o tratamento que devemos dar aos tolos. No 27, a prudência é recompensada. No 28, advertências da sabedoria. No 29, a obstinação do ímpio. No 30, as palavras de Agur, né, os ditos de Agur. E no 31, as características ali da mulher virtuosa, né, bastante conhecido também esse capítulo. Então aqui só um resumo sobre essa estrutura, sobre o que fala cada capítulo. Então aqui o livro de Provérbios é um livro simples, um livro de fácil leitura, é um livro onde podemos aprender muito. Então fica aqui o incentivo para ler. Eu particularmente gosto muito do livro de Provérbios, aprendo bastante. A gente tem sempre que estar lendo e relendo para tentar aplicar isso no nosso dia a dia, esses ensinamentos. Então aqui foi realmente um vídeo curto, falando sobre um pouquinho, as curiosidades aí sobre o livro de Provérbios. E espero que você tenha aprendido aí algo novo e quem sabe aí nos vemos em um próximo vídeo. Até mais.